Nosso programa já está de volta e está na hora da gente falar agora sobre a arte de se reinventar. E a nossa entrevistada já está aqui com a gente, a Silvia Osso, que é a nossa mentor de empresas. Tudo bem, Silvia? Muito boa tarde, seja bem-vinda. Que bom, muito obrigado pelo convite, Jéssica. Ótimo estar com vocês aqui. E ó, você já sabe que é muito fácil de participar com a gente. Se tiver alguma pergunta, quiser participar fazendo algum comentário, já passou por alguma experiência que você teve que se remoldar para conseguir enfrentar uma situação, compartilha com a gente através da nossa página do Facebook, Facebook/nosso PGM. Se preferir, uso mais o Instagram, não tem problema. Escreve lá no nosso perfil, @nosso programa. Ou então escreve para mim que eu passo aqui para a Silvia também, @JessicaNunes_6. Silvia, explica pra gente primeiro, pra gente entender o que é uma mentor de empresas, porque isso também é muito chique, gente. Ele é chique, mas ele não é novo, ele é antigo pra caramba. Ah, é? É. Então eu tô desatualizada. O que acontece é o seguinte, hoje em dia a gente passa por um período de modismo, até de uma ferramenta bastante interessante que chama coach. Você deve ter ouvido, toda coach, hora tem toda coach hora. de tudo. Coach para esporte, coach empresarial e assim por diante. Na verdade, o coach é uma pessoa que te ajuda, né, tirar de dentro de você, dos seus valores, através de algumas ferramentas, uma forma de você ser uma melhor pessoa, uma melhor profissional e assim por diante. O mentor é muito mais antigo do que o coach. Na verdade, ele vem com uma ferramenta que é o seguinte: se eu tenho mais experiência, se eu tenho mais conhecimento, se eu já vivi mais ou se eu fiz muito bem algum trabalho, eu posso te ensinar, eu posso te orientar. Então, o coach tira de dentro de você valores através de ferramentas para você ser o melhor. O mentoring te ensina o caminho das pedras. Tá? Então, às vezes eu vejo que você vai cometer algum engano, ou você às vezes fez uma entrevista e não estava muito legal. Fora do ar, eu posso te dizer, olha, se você usasse tais artifícios, seria muito melhor. Então, esse é o caminho do mentoring. O mentoring, em geral, está te dando dicas. É quase um guru. Silvia, ele te dá dicas, vida, então. Ele te dá dicas de como você pode se melhorar no teu dia a dia, para várias coisas, prática, empresarial, né? Porque a gente tá falando, pessoal, mas a prática é diferente. Gostei disso. Pensa que é aquela história, se você aprendeu uma receita de bolo lá com a sua mãe, ela te deu no papel, você mudou de cidade, você vai fazer aquilo, hoje é fácil, né? Você vai no WhatsApp e escreve, mãe, o ovo é antes ou é depois? É verdade. Tá? O mentor, muitas vezes, ele olha a receita e fala, ó, presta atenção, o ovo é antes. Ele já facilita o teu caminho. Você não vai ter nem que parar, ligar no WhatsApp para saber se ele é antes ou depois. Gostei. Tá? Ele te dá os caminhos das pedras, normalmente. Gostei. E a gente pensa muito também sobre a arte de se reinventar. E eu queria que você falasse um pouquinho para a gente nesse sentido. Por quê que é tão importante, às vezes tão necessário também, nós termos que se reinventarmos. Nós temos que se reinventar. Na verdade, a gente deveria entender que a gente se reinventa todo dia, né? Quando você acorda de manhã, você é uma nova pessoa. Aquela que dormiu ontem à noite não é a mesma. Você passou 6, 8, 10 horas, tá? Dormiu, sonhou, ou teve pesadelos, etc., mas você acorda uma nova pessoa. Então a gente não pode ligar essa mudança necessariamente só... É uma mudança de emprego, outro tipo de prática, né? A gente pode dizer, então, que a todo instante a gente está no processo de mudança também. Porque a gente pensa assim, a arte de se reinventar, quando alguém fala em reinventar, pensa assim, bom, reinventar eu me divorciei, eu me desquitei, eu me divorciei, eu me separei, eu morava com alguém, deixei de morar, eu preciso me reinventar. Não, a gente precisa se reinventar todo dia. Você pode ser uma melhor pessoa todo dia, você pode ser uma melhor profissional. Todos nós, por exemplo, sabemos que comer saudável é importante, fazer exercício físico é importante. A gente sabe, quantos de nós faz? Né? Toda manhã a gente acorda e diz, vou ser uma nova pessoa mais saudável. Se eu quiser realmente me reinventar, não preciso ter ficado com 120 quilos. Eu posso realmente resolver que eu vou destinar meia hora do meu dia para fazer uma caminhada, para ser um pouco mais saudável. Né? Isso são recomeços, independente de serem recomeços de coisas desagradáveis.
nós atribuímos sempre a uma coisa, a um fator desagradável, e não é. O recomeço é todo dia, né? Gostei, a gente sim. estava conversando com a educadora financeira que você estava entrevistando, e é aquela história, se eu quero realmente me tornar uma milionária, eu aprendi as dicas, eu preciso pôr em prática. Minha atitude faz todo sentido amanhã cedo. Gostei. Quando eu passar num lugar popular, achar uma blusinha de R$20 e dizer assim, não vou gastar, vou guardar os 20 porque eu quero ir para a Itália. Eu estou me reinventando, é um recomeço também, tá? Então não são só fatores negativos, existem vários fatores positivos que a gente pode usar o tempo inteiro, sem nenhuma preocupação. E a gente pode dizer também que essa questão da transformação, ela se dá muito de dentro para fora. Cabe a gente se perguntar quem eu quero ser hoje, o que eu quero para o meu futuro, realmente começa dentro da gente? Porque às vezes a gente fica esperando uma situação, Silvia, para realmente mudar. Ai, eu estou conformada com essa situação, eu vou esperar, sei lá, um sinal divino, e a pessoa não faz a parte dela. Então tem que ter essa transformação de dentro para fora, né? Na verdade, ela é sempre de dentro para fora, porque muitas vezes os pais dão conselho, os chefes dão conselho, uma série de pessoas muitas vezes dão orientações ou conselhos para a gente. Eu preciso decidir efetivamente que eu quero mudar para depois mudar, né? A minha atitude é que faz com que eu gere novos recomeços ou novas atitudes, né? Então, esse tipo de comportamento, ele é muito mais de dentro para fora do que provocado. Lógico que algumas vezes a vida te dá um tropeção e aí você é obrigada, você perdeu o emprego. No mês que vem você não tem dinheiro nem para pagar o teu aluguel. Você tem que se mexer. Você vai fazer brigadeiro para poder ver se você tem talento para isso. Ah, não tenho. Você vai vender alguma outra coisa para uma amiga, você vai fazer das tuas roupas um brechó, você vai ter que mudar a tua atitude porque você levou um tropeção. Mas, em geral, não necessariamente. O ideal é que você vá vendo pequenos sinais e vá mudando a cada momento esses pequenos sinais, através das suas atitudes. Eu acho que é importante falar nesse caso de uma demissão inesperada, é a gente entender também que todos nós merecemos uma segunda, uma terceira, uma quarta chance. Então, se você não ir atrás, como que você vai colher o resultado daquilo? Porque a gente fica meio sem chão, né? Claro, mas eu gostei. Então, uma das formas da gente aprender a lidar com essa situação é essa, é se remexer, se reinventar, né? Sim, gostei dessa dica. Você precisa dar uma chacoalhadinha. E o importante é o seguinte, é que você, quando está com uma vida normal, legal, você vai procurando coisas que você gostaria de fazer. Boa dica. Às vezes você tem um talento que está ali, você gostaria de aprender a fazer alguma coisa manual, alguma arte, alguma coisa, um tricô, uma coisa qualquer. Você tem vontade, mas fica só na vontade. Antigamente, você precisava ter um trabalho enorme, você precisava achar alguém que fizesse, precisava se inscrever no curso, gastar dinheiro, etc. Hoje, o que você precisa? Pegar uma linha e uma agulha, apertar um botão do computador, escrever lá, como eu faço crochê. E ele está ali, passo a passo, te ensinando. Você pode descobrir uma série de talentos e uma série de habilidades que você tem e que você não usa. Antes era muito difícil, hoje é fácil, tudo está ali disponível. Há pouco tempo atrás, eu conversando com uma pessoa que estava fazendo um trabalho no prédio onde eu moro, e ele me disse assim, eu descobri que ser um pintor de parede não era uma coisa, era uma coisa boa, mas todo mundo pinta parede. E quando fica desempregado, um monte de gente que tem talento de pintar só sua casa, vai se oferecer como pintor de parede. É verdade. E vira concorrência e baixa o preço da pintura de parede. Então, o que eu fiz? Eu tenho uma filha que tem 11 anos e ela foi me mostrando através do YouTube como é que eu fazia um trabalho na parede, que era uma espécie de uma textura? Uma textura, algumas coisas assim, de várias formas. Então, ele pegou um pedaço de madeira e foi testando na madeira as várias formas de textura para poder oferecer para os clientes dele, já que ele era pintor mesmo, profissionalmente, as opções da textura. Ou seja, ele se reinventou, né? Ele reiniciou o trabalho, apesar de ser um excelente pintor de parede, aprendendo através do YouTube coisas como texturas que ele pudesse oferecer para os clientes para se diferenciar
no produto que ele oferecia e no ganho. Porque aí ele oferecia uma coisa diferenciada e o pessoal estava disposto a pagar um pouco a mais. Olha, isso é um recomeço, né? É um recomeço E é uma mesmo. pessoa que está ali trabalhando com um emprego formal, organizado, etc. Quantas coisas a gente pode fazer o tempo inteiro sem que a gente precise de alguém dando um empurrãozinho? É só a vontade ou a curiosidade. E eu quero mais dicas, viu? Você continua com a gente no próximo bloco? Tudo bem. Pode ser? No próximo bloco também a gente vai falar sobre superação, perdão, esperança. Será que isso tem a ver com a arte de se reinventar? No próximo bloco, então eu espero você. E o nosso programa já está de volta. Vamos continuar o nosso assunto sobre a arte de se reinventar com a nossa mentoring de empresas, a Silvia Osso. Silvia, vamos continuar o nosso bate-papo. Mas antes eu quero deixar as nossas redes sociais para você que quer participar com a gente. Quer enviar sua pergunta, seu comentário? É muito fácil de participar. Facebook/NossoPGM. Tem também o Instagram, @NossoPrograma. Ou, se preferir, pode escrever para mim que eu passo para a Silvia também. @JessicaNunes_6. Silvia, a gente pode falar nesse bloco sobre superação, perdão e esperança, que tem uma forte ligação com esse processo de se reinventar, não é mesmo? É verdade. Todas essas características fazem com que a gente se reinvente, né? Verdade. Muitas vezes, a gente tem tido hoje em dia, na mídia, muitas informações a respeito de superação, né? Atletas, pessoas que faziam exercício e que eram atletas que sofreram acidentes e que viraram atletas paraolímpicos, se reinventaram. Boa. Né? Pessoas que tiveram algum acidente, outro dia tinha uma matéria, eu não me lembro em que veículo, comentando de uma manequim que teve que amputar uma perna, teve um acidente de automóvel e teve que amputar uma perna. E ela teve que se reinventar, ela não deixou de ser manequim. Só que ela achou muito interessante que ela pudesse mostrar para o mundo de que é possível você ser linda, maravilhosa, estar na passarela com uma perna mecânica. Então ela pediu que ela pudesse fazer a caminhada na passarela com a perna mecânica, que é uma reinvenção que é o máximo, né? É uma superação fantástica, porque você acaba assumindo que aquilo foi uma coisa ruim na sua vida, né? Você teve um acidente e tal, e depois foi uma coisa muito boa. Você entendeu que você poderia continuar sendo linda, maravilhosa, bem remunerada, etc e tal, e mostrar para tantas outras pessoas aquilo como um modelo de que era muito legal. Então, superação a gente encontra um monte. Tem muita gente que fica vítima, né? É verdade. Eu sou um coitadinho, machuquei aqui a mão e passa ali numa tristeza total. E a maioria das pessoas, elas conseguem achar um outro atributo, ou seja, esta é a minha realidade, eu estou assim, vou procurar alguém que possa me orientar e vou trabalhar nesse sentido. Então a gente encontra superação nos esportes, superação na vida profissional, superação em pessoas que perderam, às vezes pessoas da família e que ficam um tempo deprê, que é natural, um período até de luto, né? né? Verdade. Mas depois elas acabam se superando. Tem gente que vai aprender a cozinhar, homens, por exemplo, que ficam viúvos, né, que já tem meia idade, etc e tal, que a mulher a vida inteira fez o pratinho, arrumou a mesa, etc e tal, vão aprender a cozinhar, vão aprender a fazer algumas coisas da casa como uma superação, como uma nova reinvenção de uma forma de vida legal. Verdade, né? Então, Silvia. todo dia você tem exemplos de superação. Volta de novo naquele papo, é de dentro para fora. Você tem que querer, você tem que sair do teu aspecto de vitimização para passar para o aspecto efetivo de quero fazer. Né? Tô aqui, vou viver, não sei quantos anos, nós não sabemos a nosso deadline, minutos, segundos, dias ou anos, tem que se reinventar. Enquanto eu estiver aqui, eu tenho que ser útil, tenho que estar fazendo alguma coisa. Eu concordo plenamente com você, Silvia. Até mesmo no caso do perdão, tem muita gente que às vezes fica presa àquela situação e não consegue seguir em frente, porque fica,
como uma pessoa foi capaz de fazer isso comigo? Eu nunca vou perdoar. E você fica martelando aquela coisa na sua cabeça e você não sai daquela situação. E você já percebeu que tem muita gente que acabou fazendo mal para alguém, mas a pessoa nem percebeu que foi tão mal. Verdade. Né? Então, verdade. Quem fica sem perdoar o outro, sem achar que aquilo talvez tenha sido um pequeno deslize só, acaba assim envenenando a si próprio. E o outro não está nem sabendo. Né? Tem coisas assim que você todo dia remói, e às vezes a pessoa pensa, nossa, mas por que ela está com aquela cara lá, olhando para mim com essa cara esquisita? Né? Você está atolada de mágoa e a vida da outra pessoa que você acha que te fez mal está andando muito bem, obrigada, né? Então, muitas vezes, é aquela história, a melhor linha, né? São 2 pontos numa linha reta, é o papo. Né? Muitas vezes a pessoa tem orgulho, tem vergonha, ela não quer pedir perdão, ela acha que é chata, ela é orgulhosa, tal. Mas, meu Deus do céu, vai conversar um pouco, vai dizer como é que você se sentiu, como você está sentindo, o que aconteceu, né? Qual foi o seu sentimento quando a pessoa te disse uma coisa. Às vezes a pessoa faz uma brincadeira com você e você não estava num bom momento, tem aquilo como uma verdade e a coisa fica um horror. Eu também sou adepta de uma boa conversa, sabia? Porque tem os dois lados, né? Sempre uma história, como dizem, tem 3 verdades, né? Tem a da pessoa que sofreu, da pessoa que causou sofrimento e a da pessoa que está olhando de fora. Tem quem queira perdoar, tem quem não queira perdoar, tem quem queira o perdão, tem quem não queira o perdão. Mas eu acho que a base de tudo é uma boa conversa. É um entendimento. Para resolver essa situação. Porque senão você fica preso àquilo, você não consegue sair daquilo. Como você vai se reinventar? Vai realmente fazer uma mudança, por isso que a Silvia falou, e eu acho super importante a gente refrisar nisso. É realmente uma mudança de dentro para fora, né, Silvia? Sempre não tem é como. uma mudança de dentro para fora. Ô, Sil, você sabe me dizer, então, alguma listinha de erros que você considera, de repente, mais grave para essa pessoa que não consegue, então, se reinventar? A gente fala um pouquinho sobre a falta de perdoar, de repente a falta de proatividade pode fazer com que a pessoa tenha uma dificuldade também de se reinventar? Isso é quase como se fosse uma técnica, né? Você acorda de manhã e assim, se você acordar de mau humor, o teu dia vai ser um show de horror. É verdade. Você passa o dia inteiro com aquele mau humor, os teus colegas não entendem porque que você está com aquela cara e nem nada acontece de bom, né? Quando você imagina que pode se reinventar, a primeira coisa começa nessa. Vou acordar de manhã e já que eu quero que a minha vida mude, eu preciso começar a mudar a mim mesmo. Não adianta eu reclamar. Tem muito mendigo em São Paulo. Tem em São Paulo, tem em Paris, tem em Nova York, tem em todo lugar. Não adianta eu ficar triste. Se eu for dar uma moeda para cada um, eu vou ficar pobre. Gente, tem tantas outras coisas que eu posso fazer, né? Eu posso pegar um agasalho que está chovendo, sair, distribuir, entregar para alguém? Posso. Estou me reinventando e estou fazendo um bem. Estou ajudando o próximo, estou fazendo alguma coisa. É muito pouco, melhor pouco do que nada. Está cheio de gente que não faz nada, né? Verdade. Então, o se reinventar depende de pequenas coisas. Eu estou insatisfeito no meu trabalho. Olha, eu estou insatisfeito no meu trabalho e eu vou ficar quantos anos insatisfeito no meu trabalho? Né? A gente ouve, pessoal, eu quero fazer um concurso para ter estabilidade no emprego. Gente, o que você está fazendo ali? Você morreu aos 22 anos e vai ficar até os 65, até se aposentar, morto no trabalho? Nossa, eu já ouvi isso, né? De muita gente mais jovenzinha também. Eu fico impressionada. Antigamente podia ser. Quando eu era jovem, o pessoal dizia, não, tem que estudar, fazer uma carreira, fazer um concurso público, que para mim sempre foi um show de horror, porque eu sou muito proativa, eu achava aquilo um horror. Você fazer uma coisa, né? E ficar presa ali. Agora, se você não gosta do que você faz, vai procurar uma coisa que te faz feliz, né? Hoje é uma mobilidade enorme. Antigamente você tinha uma carteira de trabalho, tinha 3 registros, né? Nascimento, meio e morte. É verdade. Hoje você pode ter um monte de coisa. Você pode ter um trabalho formal que você goste mais ou menos, mas enquanto você está ali e precisa dele, você precisa pagar contas, você precisa fazer as coisas, faça bem, faça com alegria. Reinvente aquele lado ruim que você vê para um lado melhor, para um lado mais feliz. E vai procurando paralelamente uma coisa que você gostaria mesmo de fazer. Você quer ser uma videotuber? Ótimo, você não pode saber. Se você não entende nada disso e nunca gravou nem um videozinho no seu celular, começa de noite a testar um pouco
para ver o que você vai fazer. Começa a fuçar na internet para saber quem é e tudo mais. Vem sempre de dentro para fora. Mas a gente pode se reinventar o tempo inteiro. Se você faz essas pequenas atitudes todo dia, tanto faz no teu relacionamento, na tua vida pessoal, na tua vida profissional, nas pessoas que estão próximas a você, tudo isso conspira a favor. Né? A gente lê muito assim, você tem que agradecer. Quando eu era pequena, minha mãe dizia assim, não adianta ficar pedindo a Deus para ele passar de ano para você, ele já passou. Se você não estudar, ele vai te ajudar se você estudar. Se você não estudar, não adianta só pedir. A gente tem que ter esse tipo de proatividade, no mínimo de agradecer. Tô viva, tô inteira, tô andando, 2 pernas, 2 braços, inteligência, possibilidades 1000 ao redor, por que não usar? Isso é uma reinvenção o tempo inteiro. E isso a gente pode usar também para quem pensa em se destacar numa empresa. Sim. Porque tem muita gente que tem essa vontade, eu quero tanto ser promovido no meu trabalho, mas também fica naquela zona de conforto. Eu acho que todos esses exemplos que você deu pra gente se encaixa aí também pra pessoa conseguir se sobressair realmente na empresa, né? É verdade. O que eu aprendo mais todo dia, além do que eu faço, para que o meu chefe, para meu coordenador, enxergue talentos que eu tenho disponíveis para aprender e assim por diante. O que eu ofereço, que eu vi num lugar, ou que eu li num livro, ou que eu vi um amigo fazendo, que eu poderia testar, ou que eu poderia ajudar alguém, né? Sempre é esse tipo de coisa. Alguém com certeza está olhando você, porque nós somos olhados o tempo inteiro. É verdade. Nesta nova era, então, que a gente está no Instagram, no Facebook, em tudo quanto é canto, sempre tem alguém olhando pra gente. Até numa entrevista de emprego, muitas pessoas hoje em dia, muitos recursos humanos, utilizam o Facebook, o Instagram como modo de dos tópicos para conseguir contratar uma pessoa. Então você também tem que tomar muito cuidado com isso, né? Tem que refletir muito sobre o que é preciso, na verdade, você refletir sobre as mudanças que você quer fazer dentro de você. Por exemplo, eu vi uma coisa muito interessante. O ano passado eu participei de uma confraternização de uma empresa, que o pessoal do RH passou o ano inteiro fuçando no Facebook e no YouTube quais eram os funcionários que tinham habilidades para música. Olha. Tocavam bateria, outro cantava num barzinho, etc., mas que o pessoal da empresa não sabia. Porque na empresa eles eram meramente funcionários, nunca se expuseram muito. Sim. E aí, quando chegou em novembro, eles pegaram todos esses talentos, chamaram para uma sala e disseram, olha, eu sei que você toca bateria, eu sei que você toca violão. Na confraternização, vocês querem fazer um evento onde vocês apresentem o talento? Foi o máximo, foi tão legal, porque a gente encontrou um monte de talentos felizes com o que faziam. Então, assim, o hobby era a felicidade e o trabalho era o dia a dia na história. Boa, no ano seguinte, no início do ano seguinte, foi muito interessante, porque todos aí se identificavam, né? Quando eu canto, eu sou feliz. Quando eu estou ali só atrás do computador fazendo uma tabela, eu estou cantarolando aqui, imaginando, tá, que legal. Foi muito legal, aumentou o grau de alegria do pessoal como um todo, a cooperação entre os demais e assim por diante. Agora eles criaram, esse ano, em 2017, eles criaram um encontro cada trimestre. Nossa. Então eles se reúnem num lugar. Então, uma vez por ano já passou por trimestral. Já passou trimestral. E eles se reúnem para fazer, né, tipo também um show. A equipe. Né? Muito legal, foi super interessante. Gostei da dica. Então tem várias formas também, né? Às vezes o empresário está assistindo a gente, ou às vezes o próprio funcionário está assistindo a gente agora, pode dar uma sugestão como essa, né? Vamos fazer alguma coisa para aproximar o pessoal que realmente dá certo. Porque às vezes você fica com uma desconfiança. Ai, a Silvia trabalha aqui comigo, mas ela não fala nada da vida dela pra mim, eu não sei o que ela faz fora daqui, eu não vou perguntar. É uma forma de você estreitar os laços. Então dá pra ser utilizada a tecnologia também por uma boa causa, sempre uma boa causa, não é só a história de estar bisbilhotando a tua vida ou vendo se você faz alguma coisa desagradável. Quantos talentos estão por aí? Né? Quantas pessoas têm uma série de habilidades? Né? Tem uma rede de farmácia no interior do Paraná que uma vez cedeu um espaço físico que eles tinham para um pessoal de idade. Eles faziam uma palestra por mês para o pessoal da terceira idade. Sobre diabetes, coisas de cuidados para a saúde. E aí, num papo deles, uma senhorinha disse assim, essa sala fica livre o tempo inteiro, fora da palestra? Fica. Vocês não podem emprestar para a gente fazer um clube do tricô e do crochê?
Oh, bacana. Bom, virou um sucesso na cidade, porque faz que terça ou toda quinta, à tarde, elas se reúnem no espaço para ensinar outras pessoas, para trocar informações, para sair de casa e se reinventar, né? Boa. Como o idoso que, em vez de ficar ali atrás da televisão choramingando, sai, vai para a rua, se arruma, conversa, ajuda outro, etc e tal, e fizeram um clube desse. E o interessante é que virou uma marca da rede de farmácia. Quando você chega lá e pergunta assim, eu precisava comprar um remédio, em que lugar eu vou? Se você perguntar para uma pessoa de idade, ela sempre te indica o nome desta rede de farmácia, porque foi que os acolheu naquela sala para se reinventarem. Hoje, todo final de ano, acho que comecinho de dezembro, elas fazem um trabalho de dar enxovalzinho de bebê que elas produzem durante o ano, com tricô e com crochê, para uma instituição de berçário, coisa assim. Olha como virou um ciclo beneficente. Super Gostei. Legal. E é uma reinvenção, porque tira o idoso de casa, faz a pessoa se arrumar, faz a pessoa conversar com novas pessoas, encontrar pessoas que talvez tenham mais problema do que ela, porque você ficar quieta no seu mundo, teu problema é do tamanho do universo. Se você conversar com outro e partilhar, você descobre que às vezes você nem tem problema. É verdade. Às vezes eu acho que eu tô com algum problema, mas aí quando eu ouço um colega, algum amigo, gente, o que eu tô reclamando? Eu tenho mais que ficar agradecendo direto. É verdade. Mas eu achei bacana esse exemplo dos idosos que você deu pra gente, Sil, porque tem gente que acha que tem uma idade limite pra se reinventar. Tem gente que fala, eu já sou velho demais. Não, pra mim já passou o tempo, não adianta mais. Aí você vê aquela pessoa toda depressiva, toda acabada, não quer saber de nada. Isso mostra pra gente que não tem idade limite, não. Tudo depende de você mesmo, né? Às vezes o pessoal que se desempregou ou que a empresa quebrou, porque todo mundo não dá certo a vida inteira, né? Eu de vez em quando brinco até e digo assim, olha, tem dono de televisão que começou uma grande rede aos 60 anos. Ele começou tudo de novo aos 60, né? Tem várias pessoas que se reinventaram na terceira idade. E tem muita gente se reinventando todo dia. Não é porque a empresa quebrou que você passou a ser um inútil. Infelizmente, aquilo não deu certo. Não é porque o seu casamento, que durou 8, 10 anos, foi ruim. Não, você não ficou 10 anos mal casada. Verdade, seu casamento deu certo. Boa. Acabou. O seu ciclo terminou, acabou. Vai viver um pouquinho ali sua tristeza, organizar a sua vida, começa de novo. Se você tiver mais 40, 50 pela frente, quantos casamentos você pode ter de 10 anos? Mais 4, 5, 6? Não sei. Se a gente não sabe quais são os ciclos da história. Então, a sua empresa não deu certo, ok. Todo mundo pode ter um pequeno problema. Começa de novo. O negócio é começar, né? A gente não pode. Tem gente que, por exemplo, quanta gente diz assim, tô cheio de cidade grande, né? Cheio de São Paulo, cheio das cidades maiores, cheio de tudo, eu quero ir embora. Pode ir, pode morar em Jericoacoara, pode morar no Jalapão, pode morar onde quiser, mas vai se reinventar lá. O que você vai fazer? Você vai cuidar de orquídea? Você vai ajudar a fazer uma plantação? Vai fazer uma horta? Vai ajudar alguém? Vai ser receptor de turismo da região? Agora, se você chegar lá, sentar, cruzar o braço e ficar olhando, nem raiz você cria, né? Porque nós não somos planta, então nem raiz você fica. É verdade, né? É verdade, sim. E uma coisa que eu achei interessante, já que a gente estava falando de funcionário, empresa, a gente passa por um momento que as empresas, elas exigem demais do funcionário, né? Antigamente, o diferencial era ter inglês, era ter uma faculdade, e hoje em dia passou a ser aquela coisa básica. Então, como a pessoa também pode se reinventar? Quais outras dicas a gente pode dar, Sil? Olha, o que eu vejo é o seguinte, e isso é uma coisa que a globalização trouxe e não vai reverter. As exigências são maiores, as necessidades são maiores, as empresas têm que reduzir custo, os poucos funcionários que ficam assumem as responsabilidades dos demais. Então, é encarar que isso é um dado de verdade, não adianta reclamar. Enfia a cara e vai embora. Se não gosta, troca. Se gosta, se reinventa. Vai fazer mais com menos. É possível sempre fazer mais com menos. Para de reclamar e acha novas soluções e novas atitudes para fazer a coisa funcionar. O que você não pode é deixar essa toxicidade que a empresa exige de você entrar dentro de você. Porque senão você adoece, as pessoas ao seu redor adoecem, tá? Porque você não está encarando. Não tem jeito, é irreversível. Cada vez o mundo moderno vai exigir mais das pessoas e dos profissionais.
E até que a gente chegue a um equilíbrio entre nós e os robôs que já estão nos substituindo com inteligência artificial para várias coisas. Nós vamos continuar existindo como ser humano, como mentores das coisas que vão acontecer, mas de alguma forma, isto daí é encontrar felicidade na guerra. Não tem jeito. A moçada que trabalha aqui o tempo inteiro, que está nas câmeras, que passa o dia inteiro de pé, vai ficar reclamando que não tem um banquinho, desde que o mundo é mundo. O pessoal que trabalha atrás não tem um banquinho. E quando tem o banquinho não é confortável. É melhor eu encarar, esquece o banquinho, esquece que dói a perna. A gente pode dizer que então aceitar dói menos, dói aceita menos, que dói menos. É verdade. Outro dia eu ouvi uma coisa muito interessante. Eu estava no metrô e ouvi duas amigas conversando e a gente fica prestando atenção no entorno, né? Eu entendo. E uma dizendo assim, eu fui no terapeuta, estava falando do casamento que estava achando que estava meio ruim, e o terapeuta disse para ela assim, mas só você não se deu conta que o seu casamento acabou. Quando você se der conta disso, efetivamente, você vai ser muito feliz. Aí ela falou, já faz uma semana que eu estou pensando nisso, e é verdade, porque todo dia eu ficava arrumando uma desculpa, entendeu? Não está dando certo por causa disso, não está dando certo porque o cara não gosta mais de mim. Eu até olhei assim, porque eu achei tão divertido. Quer dizer, é o fato de você cair você na deve ter segurado ali, né? Com uma mente, em tudo dá vontade de falar, olha, posso te dar uma sugestão? Um conselho? Você sabe que às vezes eu não me seguro e eu às vezes falo. Eu falo, dá licença. Não, mas é interessante você falar isso, Sil, porque são poucos os profissionais hoje em dia, assim como as pessoas, elas conseguem evoluir, se desenvolver numa empresa ou na própria vida pessoal. E a gente fica pensando, por que isso? Por que esse desânimo todo, essa falta de aceitação, não é mesmo? Eu acho que a gente está muito estressado. E quando você está muito cansado, você acaba não enxergando as oportunidades. Por que o pessoal tem sugerido tanto que o pessoal vá fazer yoga, vá aprender a serenar um pouco, vá aprender a ficar quieto com você mesmo alguns instantes? É exatamente por isso. Diz que quem corre demais não ganha dinheiro, né? É verdade. Quem se estressa demais não tem tempo nem para pensar na vida. Vai aquela loucura toda, você está como se fosse num tropicão. Você vai e vai indo, até um dia que você bate a cara no muro, às vezes é muito tarde. Né? Você poderia, talvez, indo devagar. Então, a gente está estressado com o trânsito, a gente está estressado na empresa, às vezes a gente está estressado com os filhos, com a casa, com a família e assim por diante, né? A gente também permite muito, né? Então, é aquela história. As ferramentas de comunicação social são todas super importantes, mas aquilo lá. Será que eu preciso ter vários grupos de WhatsApp para começar a brigar com todos eles? Né? Então, você tem um grupo que estudou com você lá na faculdade. O pessoal só fala mal o tempo inteiro de todo mundo. É bom você participar de um grupo que está o tempo inteiro falando mal da vida alheia? Gente, dá para você fora, mesmo analisar, né? A situação, né? Cai fora. É a família que olha lá, não gostou da tua fotografia, fala, essa roupa não combina com você. Gente do céu, você se arrumou todo, estava feliz da vida, alguém te escreve que a roupa não combinou com você, você passa o resto do dia mal. Precisa, né? Então, de vez em quando, eu fico dizendo isso. Será que a gente precisa disso tudo? Verdade. Né? Isso também é reinventar, sabe, Jéssica? Sim. É parar para pensar o seguinte, o que me faz bem? O que é um pouco tóxico que eu não preciso ter o tempo inteiro? E que eu poderia estar sendo um pouco mais feliz? Né? E isso é atitude o tempo inteiro, a gente pode, o tempo inteiro. Tá certo. Né? Sim, muito obrigada. Obrigada, viu? Adorei estar com você aqui. Suas dicas, eu aprendi muito sobre a arte de se reinventar e vou colocar em prática tudo que você falou. Legal. Eu gosto de uma mentor de empresa que bota a prática no meio. Quando você precisar, você me liga que eu te ajudo. Vou ligar, tá com certeza. E você também pode fazer isso, viu, gente? Eu vou deixar para vocês o contato aqui da Silvia Osso, nossa mentor de empresas. O contato dela é ciosso@uol.com.br. Então, o e-mail ciosso@uol.com.br. O Facebook é o facebook.com/Silvia Osso. É só jogar lá no Google, dá um Google Silvia Osso que você encontra tudo sobre a Si. Si, muito obrigada, viu? Obrigada, sempre. Viu, Jéssica? Muito obrigada. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Que pena. Nossa, por mim eu ficava aqui falando o tempo inteiro. Adorei. Adorei. Felizmente, nosso tempo acabou, mas eu vou deixar vocês muito bem acompanhados com a Denise Luque no programa Consulta ao Doutor. Um beijo
Muito obrigada pela audiência e fiquem com Deus.